O tema da mensagem de hoje é sonhando os sonhos de Deus. Jeremias capítulo 29, versículo 11 diz assim: porque sou eu que conheço os planos que tenho para você, diz o Senhor. Planos de fazê-lo prosperar e não de lhe causar dano. Planos de dar-lhes esperança e um futuro. Vamos ler todos juntos? Porque sou eu, diz o Senhor. Planos e não de lhe causar dano. Planos. Quem nunca teve um sonho? Nós sabemos que desde as mais tenra infância, nós começamos a sonhar, né? E às vezes um sonho simples. Talvez desde o simples ao mais mirabolante. Toda criança tem sonho. É só você perguntar para uma criança o que ela quer ser quando crescer. E se prepara porque lá vem coisa. Vem coisa do tipo: quero ser astronauta, piloto de caça supersônico, inventor de carros que voam. Criança é assim, não é? Mas você acredita que elas realmente desejam aquilo, ainda que seja por um momento? Outras dizem: eu quero ser presidente do Brasil. Outro vai dizer: quero ser cantor, pintor famoso, etc. Quando criança, amado, os nossos sonhos são grandiosos. É uma mistura de realidade com fantasia. Mas ao passar dos anos, nós temos a tendência de nos tornarmos mais reais. E aquilo a gente entende que era apenas uma fantasia. Perdendo a fantasia, por muitas vezes perdemos a vontade de sonhar. O Senhor nos dá sonho, porque o sonho nos traz vida. Olha o que diz este teólogo belga. Em 1914 ele escreveu: um sonho sonhado sozinho permanece apenas um sonho. Um sonho sonhado junto pode tornar-se realidade. Então nós precisamos sempre ter alguém para sonhar conosco. É importante, quando nós colocamos os nossos sonhos diante de Deus, nós não estamos mais sonhando sozinhos. Nós estamos dizendo: Senhor, o meu sonho é esse. É importante que você fale com o amigo, com o pai, com a mãe, com a esposa, com o esposo, mas em primeiro lugar com Ele, porque Ele tem o poder de realização. Precisamos aprender a sonhar, mas não somente isso, amado. Precisamos sonhar os sonhos de Deus. Eu acredito que os nossos sonhos, eles precisam estar na ponta da língua. Ou seja, tem que ser bem definido dentro de nós. Porque quando você pergunta para uma pessoa, sabe, qual é o seu sonho, alguns até param para pensar. Como é que uma coisa está na ponta da língua e eu paro para pensar? Se alguém perguntar: qual é o teu nome? Você para pensar: bom, meu nome eu acho que deve ser Alexandre. Porque nome é uma coisa que está impregnada em você. Não é verdade? Algumas coisas que existem em nós e que nós vivamos estão impregnadas em nós. O sonho deve ser exatamente como o seu nome. Como falavam de José. Trocaram o nome dele de José por sonhador, porque ele fazia questão de falar do sonho que Deus havia dado para ele. Às vezes nós temos vergonha de falar do sonho. Engraçado, quando você era criança, você não tinha vergonha. Você cresceu, o sonho pode se tornar realidade e você tem vergonha, tem medo. Ah, mas vai que alguém começa a rir, a debochar. Problema, irmãos. Eles vão rir hoje, amanhã eles vão ter que aplaudir, porque o sonho tornou-se realidade. Sabe? Isto mostra que ainda nós precisamos aprender a sonhar. Se alguém pergunta qual é o teu sonho, você não sabe, porque você não aprendeu a sonhar. E se nós não aprendemos a sonhar, quer dizer que uma pessoa que não sonha mais, ela está na fila da sepultura. Muitas vezes a pessoa, quando chega a uma certa idade, e o neto fala: vó ou vô, qual é o teu sonho para o futuro? Você vai ouvir muitos velhinhos dizendo: ô meu filho, o vô não tem mais futuro não. Futuro agora é só a morte. Por quê? Porque ele acreditou que ele já está numa idade avançada e que ele não precisa mais ter sonhos, que tudo que ele viveu está bom, e é mentira. Abraão, amado, mesmo após os 100 anos, ele ainda tinha sonhos, e os seus sonhos tornaram realidade. Ele tinha sonho de ter um filho, e Deus deu esse filho para ele.
Talvez qualquer pessoa, ao ouvisse aquela mulher, sabe, Sara, com mais de 99 anos, grávida, fala, meu, essa mulher deve estar, sabe, com uma trombose dentro dessa barriga, porque não deve ser que nem diz o Nildo, não deve ser um menino. O Nildo ontem me ligou e falou, pastor, amanhã eu não vou poder estar no culto, a minha esposa precisou ficar internada por um tratamento que ela deve fazer. Eu achei que ela estava indo para ganhar menino, mas não chegou a hora de ganhar um menino. Aí eu perguntei, ô Nildo, o seu filho vai ser homem? Ele falou, por quê? Eu falei, porque você falou menino, achei que poderia, né? Imaginei, será que ele falou menino porque é homem? Não, é porque é o jeito dele falar. Entendeu? Sara estava talvez na fila lá para ganhar menino, como diz o Nildo. E as pessoas olhavam para ela e diziam assim, escuta, o que aconteceu? Eu jamais imaginaria que aquela mulher estava grávida, mas ela tinha um sonho de dar à luz. Talvez para aquelas mulheres que têm 2, 3, 4, 5, sei lá quantos filhos, como tinha antigamente, 14, 15, era muito fácil dar à luz. Mas para quem é estéril, amado, dar à luz é o maior sonho que tem. Quem nasce cego, talvez a maior alegria dele é que pudesse haver uma operação ou uma tecnologia que ele pudesse enxergar. Coisa que nós temos sobrando e às vezes não paramos para analisar. Um paraplégico, talvez, numa cadeira de roda, o sonho dele é um dia poder correr atrás de alguém brincando de bola. Coisa que nós corremos o tempo inteiro para lá e para cá e não damos atenção. Nós precisamos aprender a ter sonhos bem definidos. Tem sonho que nós precisamos conquistar imediatamente. Porém, outros sonhos precisaremos de mais tempo. Mas conquistaremos todos. Pastor, desde toda a minha infância, ou desde que eu me converti, eu tenho alguns sonhos que eu tenho apresentado diante de Deus. E alguns até se realizaram. Mas tem um ou outro que eu não sei, eu acho que Deus não vai me dar não. Mas se Ele coloca alegria no teu coração para você pedir, a Bíblia diz, pedir, pedir, dá-se-vos-á. Uma vez que você confia no Senhor, por mais que pareça impossível, Deus fará acontecer. Primeiro, nossos sonhos precisam desafiar a nossa fé. Se o teu sonho não desafiar a fé, ele não é sonho, ele é apenas uma vontade. Amém? O meu sonho é ganhar um aumento lá na empresa ou mudar, passar para um cargo maior. Isso não é sonho, isso é uma vontade. Porque se você se dedicar com excelência no que você faz, é possível. Sonho é você trabalhar numa área e dizer assim, um dia eu vou montar uma empresa e vou realizar o mesmo serviço para mim. Nesta empresa, porque Deus vai me dar uma empresa como essa. Isso é sonho. Isso não depende de você trabalhar mês a mês, fazer não sei quantas horas para realizar esse sonho. Mas tem sonho que nós às vezes colocamos como sonho e o Senhor disse assim, isso já é seu. Você não precisa mais pedir, você precisa tão somente se preparar. Você precisa tão somente colocar diante de Deus e dizer, Senhor, vai comigo, porque eu vou acontecer. Sabe, irmãos? Tem coisa que aparentemente é difícil, mas para o Senhor não há impossível. Gênesis capítulo 12, versículo 1 diz assim, e o Senhor disse a Abraão, sai da tua terra, do meio dos teus parentes e da casa de teu pai, para a terra que eu te mostrarei. E farei de ti uma grande nação, te abençoarei, engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoar, e todas as famílias da terra serão abençoadas por meio de ti. Percebeu, amado, como Deus sempre cumpre as suas promessas, até hoje nas nações? As nações que abençoaram Israel, são abençoadas. Alguém disse assim, o Brasil está em crise. Você já ouviu muito isso, não já? Eu não sei se eu postei no grupo da IAP, mas eu ouvi uma entrevista de um judeu que fala por que o Brasil entrou em crise. Quantos viram esse vídeo? Eu vou comentar o que é. Em 1948, quando Israel volta para sua terra natal, e pelo projeto da ONU, eles precisavam de algumas pessoas para assinar que Israel
voltasse a ser nação, ficou meio a meio. Vamos aqui fazer um exemplo. 5 disseram que sim, 5 disseram que não. E só ficou uma pessoa. E essa pessoa era um brasileiro, não me recordo o nome dele agora. E ele assinou para que Israel pudesse voltar a ser nação. Cumprindo o que está escrito, volta lá, em Gênesis 12, 3. Abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei quem te amaldiçoar. E todas as famílias da terra serão abençoadas por meio de ti. A Bíblia é muito clara, amada. Mas pastor, isso está na lei. Mas tem coisas que estão na lei que são reais. Esta lei aqui não fala de graça, essa lei fala de promessa. É uma coisa que nós precisamos entender. Que aquilo que fala de promessa, aquilo que é mandamento, independe da graça. E a palavra de Deus diz assim: aqueles que te abençoarem, eu te abençoarei. Às vezes você está preocupado que se alguém está falando mal de você, o Senhor diz: aqueles que te abençoarem, eu abençoarei. Porém aqueles que te amaldiçoarem, não é você que está amaldiçoando, é a mim, e no Senhor ninguém amaldiçoa. Os nossos sonhos são nossos para ser realidade. Talvez você não confie em dizer para alguém do teu sonho, porque vai que, né? A pessoa pensa o contrário e não dá certo. Contra a tua vida, nenhuma procedência maligna acontecerá. Nenhum mal chegará diante de ti, porque o Senhor está contigo. Deus leva Abraão e Sara, amado, a pensar muito grande, sabe? Deus faz esse casal acreditar que ele seria um pai de uma grande nação. Imagina, só Deus para fazer um negócio desse. Pega 2 velhinhos, já bem avançado de idade, e olha para Abraão e fala assim: escuta, você vai ser pai de multidões. Como? Se Sara é estéril. Sabe, amado, há um determinado momento que Abraão, ele diz para Deus: cadê meus sonhos, Deus? Deus o chama para fora, e lá em Gênesis 15, 5, 6, depois você lê sobre isso. O Senhor diz assim: olha as estrelas, vê se você pode contá-las. Assim será a tua descendência. A Bíblia diz que ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Mas Deus não está baseado a um calendário onde existe 12 meses. Não está ligado a um relógio que existe 60 segundos para formar, né? Tudo aquilo que nós conhecemos como hora, como segundo, como sei lá quanto tempo, meses, anos, século. O tempo dele vai acontecer independente de onde você estiver. Sabe, amado? Jeremias 29, versículo 11a. Eu quero ler mais uma vez, nós começamos com esse texto. Porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor. Planos de fazê-los prosperar e não de lhe causar dano. Por que o povo judeu é um povo próspero? Porque eles sonharam com uma promessa e vivem debaixo dessa promessa. Na época de Hitler, quando milhões de judeus, sofreram aquele holocausto, sabe o que aconteceu? Eles não abandonaram a promessa. Porque eles entenderam que um tempo atrás, quando eles prosperaram muito, que foi na época que José era governador do Egito, e eles prosperaram demais, só foi José morrer para o povo se converter aos deuses egípcios. E aí então ficaram 400 anos sofrendo. E a história diz que Moisés vai lá, liberta esse povo sai de lá, com glória, e vai para o deserto e continua murmurando. Amado, ao invés de murmurar, abre a sua boca e glorifica: Deus vai fazer na minha vida. Não cai em justiça própria, dizendo: mas eu não mereço, eu errei, eu pequei, eu falhei, eu não sou bom o bastante. Uma das coisas que nos prende no pecado e na maldição é a justiça própria. O que é justiça própria, pastor? Justiça própria é quando você acha que você precisa fazer algo para que Ele te abençoe. Por que nós agimos tanto com justiça própria? Porque infelizmente, não sei em outros países, mas no Brasil é assim. Os pais ensinam os filhos: se você não fizer tal coisa, você não ganha tal coisa. Não é assim? Se você não for tomar banho, você também não vai jantar. E não janta. O menino está lá morrendo de fome, mas a mãe às vezes precisa fazer isso. Na verdade, não haveria essa necessidade.
Mas nós, como ser humano, às vezes acostumamos, sabe, com esse tipo de questionamento, de lei, sabe, de colocar de goela abaixo. Às vezes nós questionamos, né? Tantos radares. Eu estava vendo hoje num programa que passa na Globo, que fala de carro, como que... Auto esporte. Vocês viram isso? Parece que foi liberado aquele negócio da multa, né? Então tem um sensor de multa, e aí, da onde você passou, a velocidade que você passou, até o próximo é contado. Se você passa, você não é exatamente multado, mas você vai receber uma notificação. E eu não sei quantas notificações. Então não adianta, passou no radar, breca. Passou o radar, senta o pau. Acabou isso. Mas às vezes nós questionamos, mas preste atenção, o governo faz uma máfia aí, sabe, uma indústria de multa, sim, mas se ninguém andasse errado, não tinha necessidade de ter multa. Não é verdade? Ah, pastor, eu detesto quando eu voltou na rua e tem aquele obstáculo. Então, se todo mundo passasse na velocidade correta, não precisava de obstáculo, não precisava de valeta. Só que nós queremos andar de qualquer jeito e achamos que temos que ser abençoados por isso. O Senhor te diz, se você não tiver sonhos e colocar diante dele os seus sonhos, não haverá como Deus cumprir algo que nem você mesmo sabe o que quer. Sabe, Deus estava ensinando Abraão a sonhar, e a primeira grande lição que o Senhor disse foi, creia nos seus sonhos. Sabe, amado, você acredita nos seus sonhos? Você acredita que vai conquistar? Que Deus está nesse negócio? Então tome posse de cada um, tão somente pela fé. 2, nossos sonhos nos dão força para vencer. Gênesis 37:3 diz assim, Israel amava mais José do que todos seus filhos, porque ele era o filho da sua velhice, e fez para ele uma túnica longa. Vendo seus irmãos que seu pai o amava mais do que todos eles, passaram a odiá-lo e não conseguiram falar com ele pacificamente. E aconteceu que José teve um sonho e contou aos seus irmãos, por isso passaram a odiá-lo ainda mais. José, amado, como eu disse, ele era apelidado como sonhador, sabe? Mas ele não se importava com isso. Primeiro que os irmãos dele não tinham moral para questioná-lo de nada. Conhecia Deus e tinha uma vida totalmente torta, sabe? Acreditava sim nos teus sonhos. Não importava o que os irmãos diziam. O problema do ser humano, e principalmente o crente em especial, é que ele está muito preocupado com o que o outro está dizendo. O Senhor diz, fique em paz que eu vou te abençoar. Vem um infeliz, né, usado por Belial, e diz assim, olha, eu não acho que é isso não. Na hora que eu orei por você, eu não senti isso. Escuta, quem está falando com você? É aquela pessoa que sentiu, ou o próprio Deus da quem você ouviu a voz dele? Às vezes nós ficamos, sabe, sendo barrados porque alguém disse alguma coisa. Saiba de uma coisa, aquilo que Deus falou no teu coração, eu sou pastor, eu não ouço, mas o Senhor falou e você ouviu. Então pega isso como resposta, e não importa a adversidade, vá em frente porque Deus é contigo. José, ele sabia, ele não só ouvia, como José sabia, porque ele tinha sonhos, e era muito revelador os teus sonhos. Sabe, irmãos, José viu cada um desses sonhos ser realizado. Nossos sonhos, ele precisa nos impulsionar a uma dimensão e fazer com que os ventos que sejam ao contrário possa ir bater em retirada e favorecer. Você está indo a caminho, alguém está voltando dizendo, nem adianta ir porque não vai dar certo. Se o Senhor disse vá, este é o teu momento. Deus colocou José em prova muitas vezes. Só que às vezes a gente diz, não, mas, sabe, sistematicamente, teoricamente, humanamente, é impossível. É impossível porque você não sabe o tamanho do Deus do qual você serve. Você ainda está dando ênfase a pesadelos, mas a sonho, você não entendeu ainda. Sabe, irmãos, alguém um dia me disse assim, pastor, eu sonhei com um negócio, eu queria que você me explicasse esse meu sonho. Eu falei, olha, eu não tenho muito esse negócio de interpretação, fale. Se de repente, Senhor, eu entender, amém.
E a pessoa começou a contar o sonho, e eu comecei a rir. Por que você está rindo? Eu falei, irmão, isso não é sonho, isso é pesadelo. Rejeita que é do diabo. Porque o sonho era tão ruim, que a pessoa falou que era sonho. Sonho, amado, é coisa boa. Aquilo que não é bom é pesadelo. Ou você acha que pesadelo é só quando você sonha com Fred Krueger, quando você, sabe, está lá sonhando com a sexta-feira 13, quando você vê alguém com uma máquina tentando te matar. Não é isso. Aquilo que não traz paz para o teu coração são sonhos perturbadores, diz a palavra do Senhor. É espanto noturno. E o que é espanto noturno? O Salmo 91 diz que o Senhor lança fora da tua vida. Como que Deus vai lançar? Quando você abrir a boca e falar, eu rejeito isso. É como alguém, sabe, dizendo que está cheio do Espírito de Deus e vinha profetizar maldição sobre a tua vida. A Bíblia diz que você não tem que duvidar do profeta. Paulo diz, mas você pode julgar a profecia. Rejeita. Porque Deus promete que você vai ser bênção e alguém vai dizer que você é amaldiçoado. Rejeita. Não aceita. José teve força para vencer. A primeira coisa que ele teve força para vencer foi a falta de apoio da família. É o que mais nós precisamos. E infelizmente em muitos casos é o que não temos. Às vezes você consegue apoio dos seus amigos, dos irmãos da igreja, mas você não tem apoio dentro de casa, com a própria família. Porque a família não acredita no teu sonho. Outra coisa que ele sofreu, amado, que ele teve que vencer, foi a perseguição dos irmãos. Às vezes nós sofremos perseguições dos irmãos na igreja, na família, mesmo indiretamente. Ele sofreu injustiça, ele foi preso por causa disso, e ele teve que ficar preso por 13 anos, aguardando Deus fazer a obra. Sabe, irmãos, José foi preso aproximadamente com 17 anos. Era um adolescente. Talvez você diz assim, nossa, mas Deus prometeu que ele seria governador do Egito. A que preço? Prendeu o cara numa prisão. Se você soubesse a prisão que ele estava, até você gostaria de estar lá. Porque ele era tratado lá dentro como um rei. Deus colocou ele lá como sendo alguém que era diferencial. Ele foi sim preso. Mas todo mundo sabia o motivo que ele foi preso. E qual ele foi preso, ele não tinha culpa, porque todo mundo conhecia a mulher do seu patrão. E logo quando ele foi colocado lá, ele foi chefe dos carcereiros. Deram a chave do cárcere na mão dele. Como é que você dá a chave da cadeia na mão do preso? Eu chamo o Ricardinho e falo, você está de castigo agora aqui dentro da igreja. Eu vou trancar a porta, você não vai sair, estou a chave. E vou embora. Se ele quiser sair, ele não sai. Amados, José, ele era obediente. Ele entendeu que o princípio dele ficar preso é porque Deus estava poupando ele. Deixa eu te dizer algo que Deus falou comigo agora. Algumas coisas você está reclamando, mas Deus está te poupando de coisas piores. Porque não é chegado o tempo. Ele com 17 anos, ele não podia ser governador do Egito. O costume daquela época era após os 30 anos. Ou você acha que Jesus começou o seu ministério com 30 anos? Por quê? Porque só com 30 anos que ele sentiu? Não, porque na época o costume era esse. Você só era de maior, você só era dado ouvido se você deixasse de ser mancebo e passasse a ser varão. E só era varão com 30 anos de idade. Quando José fez 30 anos, o Senhor disse, saia daí agora, porque eu vou te colocar no lugar que eu te prometi. Deixa eu te dizer uma coisa, irmão. Você não vai partir dessa para uma melhor, enquanto Deus não cumprir na tua vida toda a promessa que Ele fez. Não espere merecer, e nem faça nada para isso. Apenas sonhe, porque o sonho de Deus fará você prosperar. José enfrentou, sabe, condições desfavoráveis. Imagina, separado da família, escravo e agora presidiário. E pior, um presidiário estrangeiro. Quando você é presidiário, sem ser estrangeiro, já é difícil. Sendo estrangeiro, piorou. Ele era presidiário estrangeiro. Você acha que um preso nos Estados Unidos tem o mesmo direito do que um americano preso? Não. Primeiro que você é estrangeiro em todos os sentidos. E a sua prisão é algo muito difícil. Mas finalmente
ele passa a ser governador do Egito. Sabe, irmãos, o que mais podemos falar de dificuldade que um sonhador pode vencer? Será que você passou alguma dificuldade mediante a isso tudo que eu te disse? Será que os seus sonhos estão tão longe mesmo? Olha como Deus é bom contigo. Você não foi preso, você não foi surrado, você não foi humilhado pela tua família. Os seus irmãos não se levantaram contra ti e te venderam como escravo. José, acreditando no teu sonho, ele entendeu que tudo isso, o sonho te dava força para vencer. Acorde todo dia sabendo que você é filho amado do Pai. Acorde todo dia sabendo que você é próspero, mesmo passando por uma situação difícil que atual momento você está vivendo. Isso é algo que você está vivendo agora, porque o seu futuro será diferente. Nós precisamos acreditar que todos os seus sonhos vão e precisam te dar força para vencer. O nome vencer já é difícil, não é? Exige uma certa força, uma certa luta, um certo empenho. Talvez você, para vencer, você precisa treinar bastante. É bom treinar? É quando você gosta. Mas o treino mesmo, para te dar vitória, mesmo que você goste de fazer o que você faz, ele é exaustivo. O teu sonho não parou por aqui. Pastor, você não sabe, eu só tenho um sonho só. Só um, pastor. Eu só tenho um. Depois que ele chegar, a partir dele, muitos outros virão. Porque nós somos assim. Você fala, olha, eu só queria isso. Se Deus me der isso, nossa, eu estou realizado, posso morrer em paz. Deus te dá e fala, Senhor, sabe o que é? É que assim, para mim morrer... ainda precisa isso e aquilo. Amém? Você para, tem cadeira aqui na frente, o casal que está ali no fundo, fiquem à vontade, tá bom? Hã? É que eu estou de lente, eu enxergo até a terceira fileira. Da terceira para trás eu fico embaçado. Amém? Pode sentar aqui, se vocês quiserem, fique à vontade, tá bom? Às vezes a gente chega num certo horário e fica constrangido de sentar achando que vai atrapalhar. Não atrapalha não. Deus abençoe. Terceiro, os sonhos que vêm de Deus dão sentido à nossa existência. Jeremias 29:11a, mais uma vez diz assim, porque sou eu que conheço os planos que tenho para você. Deixa esse texto no quadro, por favor. O Senhor diz assim, escuta. Você não sonhou de alegre. Esse desejo que veio no teu coração, não foi por acaso. Sou eu que coloquei esse sonho dentro de você. Sabe, fui eu que coloquei a vida dentro de você. Fui eu que coloquei esse projeto dentro de você. Assim diz o Senhor. Sabe, o Senhor diz que Ele vai fazer planos para você prosperar. Qual pai e mãe aqui que deseja que os filhos sejam derrotados, não prosperem, passa dificuldade, fome, tem todo tipo de enfermidade? Levante a mão. Isso não é um pai, isso é um demônio. Agora imagina o Pai das luzes, o Todo-Poderoso, que te projetou, que sonhou com você. Você acha mesmo que Deus tem algo para ti que não seja bênção? Nós somos criados para cumprir um propósito, amado. A tua existência na terra só tem um sentido pleno quando você vive os sonhos que Deus projetou para você. O momento que você sonhar os sonhos que Deus projetou para você, você vai começar a entender que a sua vida fluirá melhor. Sabe que coisa legal? Quero te dar um exemplo. Você quer comprar um carro zero. Falo assim porque todo homem gosta de carro, né? Glória a Deus. Ou você que quer casar. Aí você acorda dizendo, uau, mais um dia está se aproximando, meu marido, minha esposa está chegando. Você já começa a ver o teu carro. Sabe, irmãos, quando eu vendi meu carro, o último, eu tinha terminado de pagar, já tinha uns 3, 4 meses. Eu falei, Deus, eu queria trocar de carro. E aí eu pensei num determinado carro, eu fui numa agência,
Eu falei, escuta, quanto você paga no meu carro? O cara falou, ó, você vai achar em todas as agências aí, eu tinha um Focus 2012 sedã. Você vai achar aí por agência em torno de 25, máximo estourando 27, 28. Ninguém vai pagar mais do que isso, embora o seu carro tá bom, tá bonito, tal. Enfim, não vai pagar mais do que isso. Aí eu fui ver um carro que eu achei legal, que eu queria um carro grande. Eu sou pequeno, não sei porquê, mas eu gosto de carro grande. E aí eu fui ver um carro aqui na caminho do Ruge Ramos. E quando eu entrei lá, o cara me mostrou uma CR-V 2010. Eu entrei, achei um carro legal. Aí me mostrou uma outra. E quando fui fazer os valores, amado, o meu carro saía por muito menos de 25. Era como se eu desse o meu carro e eu ainda pagava não sei quanto de juros. Falei, Senhor, não estou feliz com isso. Fazer o seguinte, acho que eu vou pegar um carro menor. Aí eu fui ver um Fit. Minha garagem é pequena, né? E Deus conhece o nosso coração. Acho que eu vou ver um Fit mesmo. Fiz a soma, cheguei em casa, mostrei para minha esposa. Ela olhou para mim e falou, tem certeza que você vai querer um Fit? Eu falei, não, é legal, econômico. Olha, tem um amigo que tem um Fit, ele chega a fazer 15 quilômetros por litro, uau! E a minha esposa foi muito categórica. Falou, Deus que vai te dar um carro, não está preocupado quanto que ele faz por litro. Porque se ele te der um carro que bebe muito, ele vai suprir toda a necessidade. E eu, toma. Saí de lá com a minha fé avivada. E aí nós estávamos passando e eu comecei a ver o carro atualmente que eu tenho, que é uma T5. Eu vi na internet, era lançamento e tal. E eu falei, ai Deus, como eu queria ter um carro desse. Mas imagina, é um carro de 75 mil na época. Meu carro máximo que eu vou conseguir estourando é 25. Eu vou ter que financiar 50, é muita coisa. Não vou conseguir. Mas quando eu olhava para a foto do carro, toda vez que eu entrava na internet, eu deixava até a foto lá. E aí eu comecei a gerar isso, amado. Um dia estou indo eu e a minha esposa, final do ano passado. Paramos em frente da concessionária. Falei, vamos olhar? Sem compromisso? Falou, vamos. Qual que você vai ver? Falei, esse. Ela falou, esse? Eu falei, é. Aí olhamos, o vendedor chegou e disse assim, aí, gostou? Falei, muito. Mas, por enquanto, não é para mim. Falei, bom, até que a gente tenha vontade, mas eu acho que lá para o ano que vem. Mas Deus sabia que eu queria trocar de carro. E aí ele falou, vamos fazer uma simulação, quem sabe passa? Eu falei, não passa não. Qual é a financeira? Ah, aqui é Santander. Ih, piorou. Eu já tive um problema com Santander, então, sabe? Quando eu financiei meu carro foi pelo Itaú, porque eu sou correntista do Itaú há muitos anos, então por isso que deu certo. Olha o crente com pouca fé. Ele falou, não, vamos tentar. E aí sentou. Eu falei, para começar a negociar, quanto você paga no meu carro? Ele falou, vamos ver quanto seu carro vale. E aí olhou lá na tabela FIP e falou, ó, seu carro vale o máximo 28 mil. De fato, era o que eu já sabia. Mas ninguém pagava isso. Eu falei, quanto que você paga? Ele falou, vamos ver primeiro se libera. Aí eu olhei para minha esposa e falei, só se Deus estiver nesse negócio, porque senão não vai liberar. Ele falou, vai liberar sim. E aí puxou lá, foi aprovado na hora, irmãos, pela tela. Eu falei, glória a Deus, o que está acontecendo? Aí eu falei, bom, já que foi aprovado, quanto você paga no meu carro? Aí eu já fiquei cheio de pompa. Já aprovou mesmo? Ele falou, eu pago no máximo 30. Eu falei, 33. Ele falou, não, é impossível. Eu falei, então não tem negócio. Eu falei, eu vou fazer isso porque vai ficar alto o juro, eu não vou conseguir pagar, então já estou chutando o pau da barraca. Ele falou, melhor ainda, espera eu falar com o meu gerente. Eles precisavam fechar meta. Eu estava comprando o carro por volta de 26 a 27, depois do Natal, de dezembro. Eles tinham que fechar a meta. Praticamente já era final de percurso do ano. E falou, olha, se eu te falar quanto que o meu gerente liberou, mas você precisa fechar hoje. Eu falei, quanto? 33.500. Falei, fechado.
Amado, saí de lá tão feliz, porque foi meu primeiro carro zero. Eu nunca tive, sempre tive carro velho. Que foi melhorando, que vendia, pagava, e aí dava de entrada. Assim que funciona. Mas eu saí de lá com uma alegria muito grande, porque realmente era aquilo que eu queria. E eu só falei para Deus uma única vez, quando eu olhei a foto daquele carro. Às vezes a gente pede algo para Deus, amado, e você fala que você não merece, porque é muita coisa, muita areia para o seu caminhãozinho. E eu falei, não Deus, eu tenho muita vontade de ter um carro assim. O Senhor diz no salmista, pede-me as nações, e eu te darei por herança. Se Deus pode te dar as nações, um carro para Ele não é nada. Sabe, irmãos? E eu fiquei muito feliz. Comecei a pagar em janeiro. E quando foi essa semana, algumas pessoas sabem que eu tive um Polo vermelho, que eu paguei este carro. E na hora de pegar o documento, o cara me deu um golpe. Algumas pessoas sabem disso, né? Alguns irmãos. E eu perdoei essa dívida. Um dia o Senhor falou assim, lança essa dívida. Esse rapaz, ele tinha uma agência, ele quebrou, saiu devendo para todo mundo. Ele já esteve aqui na igreja, fez uma campanha diante do trono há 2, 3 anos atrás. E eu falei para ele, Fabrício, fique em paz, filho. Falei, mas eu não tenho dinheiro para te pagar. Eu falei, fique em paz, um dia você vai ter. Mas eu não vou te ligar, eu não vou te cobrar. E ele me devia, se fosse somar, aproximadamente 40 mil reais. Essa semana eu estava indo para pagar a parcela do carro no banco, contando as moedas, porque já estava atrasado. O pastor também paga atrasado. Quando eu entro no Bradesco, quem que está saindo? O Fabrício. E ele todo alegre me abraçou, eu não entendi a alegria, né? Mas ele me abraçou, pastor, não sei o quê. Você não sabe, eu estava te procurando. Pensei comigo, é nada. Procurando nada. Procurar para quê? Aí ele pega, está vendo esse envelope? Eu falei, sim. E? Aí ele tirou o documento, consegui vender a minha casa. Estou indo para a praia, isso eu já sabia. A Caixa Econômica aceitou o financiamento. E a primeira pessoa que eu quero pagar é você. Falei, amém. Sabe aquele amém? Amém. Aí eu pensei comigo, ele pagando, eu quito meu carro e compro outro. Não é isso. Mas enfim, irmãos, eu estou esperando? Não, mas acendeu uma chama. Eu disse para Deus, Deus, eu perdoei, eu liberei, o Senhor mandou eu perdoar. Como é que você perdoa uma dívida de 40 mil reais de alguém? Não sei, mas Deus falou, perdoa, libera, semeia. Porque, amado, imagina um pastor todo dia incomodando o reino dos céus, dizendo, Senhor, abençoa aquela pessoa para que me pague, ou então faz alguma coisa. Não ia prestar, irmãos. O Senhor disse, semeia. Tem um texto que diz assim, lança teu pão sobre as águas. E após muitos dias, você o pegará de volta. E vai repartir com 10, com 20, com 30. Porque a abundância chegará. Primeira coisa que Deus falou, e eu lembro que teve um culto que eu comentei sobre isso. Que eu tinha perdoado essa dívida. Mas irmão, preste atenção. Eu quero crer. Que chegar em janeiro... Ele me procura e fala assim, está aqui o valor. Você acha justo eu aceitar e pagar a quitação do meu carro? Claro que sim. Eu semeei. Sabe por quê, irmãos? Porque uma coisa que me marcou quando ele falou, olha, a única pessoa que eu durmo e acordo pensando em pagar é você. Você me conhece, sabe tudo o que aconteceu. Muitas pessoas eu paguei, outras eu deixei porque eu não tive condição. Mas Deus me incomoda a te pagar. Eu falei, Deus é fiel. Eu não poderia ficar todo dia amaldiçoando, dizendo, Senhor abençoa. E no dia que eu tivesse com raiva, que a prestação tivesse atrasada, eu dizia, Senhor, cai um raio lá então, para aquele infeliz, então ele não vai ter mais nada. Não, amado, abençoa. Porque quando você abençoar, é você que é abençoado. Sabe, José, ao invés de ele amaldiçoar os seus irmãos, ele abençoou os seus irmãos. Com muito esforço. Olha o que diz esse missionário americano. Não é tolo aquele que abre mão
do que não pode reter, para ganhar o que não pode perder. Não é tolo aquele que abre mão do que não pode reter, para ganhar o que não pode perder. Uma coisa eu sei, que aquilo que Deus me deu, homem nenhum vai tomar, eu não posso perder. Mas eu não sou tolo de abrir mão daquilo que o Senhor mandou eu semear. Porque lá na frente, eu vou ganhar aquilo que eu não posso perder. Porque foi Deus que me deu. Sabe, amado, muitos homens já tiveram as suas vidas mudadas a partir de um sonho. Saulo era um soldado graduado, mestre, era religioso. Já devia ter aproximadamente uns 30 anos quando Deus o chamou e entregou na mão dele um grande sonho. Era uma pessoa graduada. Olha o que diz Atos capítulo 9, versículo 3. E indo no caminho aconteceu que, chegando perto de Damasco, subitamente o cercou um resplendor de luz do céu. E caindo em terra, ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele disse: quem é, Senhor? Quem é, Senhor? E disse o Senhor: eu sou Jesus a quem tu persegues. Duro é para ti recalcitrar contra aguilhões. E ele, tremendo e atônito, disse: Senhor, que queres que eu faça? E disse-lhe o Senhor: levanta-te, entra na cidade, e lá te será dito o que te convém fazer. Sabe, amado, isso mudou a vida, completamente a vida e o rumo da vida do apóstolo Paulo. Ele se tornou naquele momento, a partir dali, começou o seu chamado de apóstolo, e ele se tornou o homem mais influente. Alguém que matava crente, alguém que tinha toda a autonomia, achava que estava fazendo a ordem do sinédrio, porque ele pregava a lei, ele estava baseado na Torá, e sabe, alguém falando que Jesus era o Messias, era o Salvador, isso deixava Paulo furioso. Até então era Saulo, depois que Deus transforma e muda o nome dele para Paulo, sabe? Mas Deus deu para ele um projeto muito grande para viver. Sabe qual era o projeto que Deus deu? Você vai deixar agora de perseguir, você vai passar a ser perseguido. Porque você vai ganhar muitas pessoas, não para o judaísmo, mas para Jesus. Sabe, irmãos? E Paulo, ele virou esse grande motivo para viver, testemunhando o seu grande sonho. Paulo diz em Gálatas 2:20: já estou crucificado com Cristo, e vivo, não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo na carne, vivo-a na fé do Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. Ele diz: já não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. A vida que agora eu tenho, não é mais minha, é dele. Deixa eu te dizer uma coisa, irmãos. Deus ordena que você sonhe e peça o que você quiser. Mas se você entendeu o propósito da cruz, não é você mais que vive, é Cristo que vive em você. Se o teu sonho foge daquilo que é a cruz e a vontade de Deus, Deus não vai te dar. Aquilo que você está sonhando, que foge do propósito do qual Ele te chamou, não adianta sonhar, porque Ele não vai te dar. Amém? Às vezes nós queremos coisas que não é da vontade de Deus. E se não é da vontade, não tem jeito. Sonhadores não tem medo de morrer. Paulo não tinha medo. Paulo considerava a morte pelos teus sonhos. Ele dizia assim que o seu sonho, se ele morresse, era lucro. Filipenses 1:21 diz assim: porque para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Então, amado, a nossa vida hoje é Cristo. Alguém vai dizer assim: nossa, agora você vive na igreja. Quantos já ouviram isso? Nós não vivemos na igreja, nós vivemos em Cristo, porque a igreja somos nós. Se alguém falar: Alexandre, você vive na igreja? Fala: não, não vivo na igreja, eu sou a igreja. Como é que eu posso sair da igreja, se eu sou a igreja? A minha vida agora é Cristo. Não vivo mais eu, mas Ele vive em mim. Glória a Deus por isso. A guerra que era minha, agora é dele. O sonho que era meu, agora é dele. A luta que era minha, agora é dele. A vantagem que eu não tinha, agora eu tenho. Eu não era filho, agora sou filho amado. Quarto e último, nossos sonhos apontam para o nosso futuro.
Sabe, amado, vamos olhar a história de alguns homens na Bíblia. Sansão, Gideão, o próprio Davi, como Saul também. Eles tiveram um sonho e alcançaram. Foi fácil Sansão viver o que viveu? Foi fácil Gideão, sabe, ter lá não sei quantos mil homens, mais de 33 mil homens, para vencer uma guerra. E o Senhor disse assim, não, basta 300, porque não é a força do braço do homem, mas é aquilo que eu já programei para você. O próprio Abraão, sonhar em ser pai de multidão, sendo que tinha uma esposa estéril. Esaú, Jacó. Me conte, amado, os seus sonhos, e eu te direi qual será o seu futuro. A Bíblia diz assim, que a boca fala, que o coração está cheio. Se alguém falar para você qual é o sonho, você não precisa ser profeta para responder qual é o futuro dela. Que baseado no sonho que ela tem, é o futuro que ela vai alcançar. Um famoso poeta português, Fernando Pessoa, certa vez ele disse, o homem é do tamanho do seu sonho. Se você não tem sonhos, sinto muito em te dizer, você não terá futuro. Seu futuro é exatamente o que acontece hoje. Agora, quando nós temos sonho, nós temos motivo de dormir e acordar. Motivo para trabalhar, motivo para orar. Sabe? Se os seus sonhos são pequenos, seu futuro será menor ainda. Se os seus sonhos são regulares, seu futuro será mais ou menos. Se os seus sonhos são grandes, aí está um grande conquistador. Abraão creu e por isso ele viu. Tem gente que quer ver para crer. A Bíblia diz, creia e verás. Eu já ouvi alguma frase assim, pastor, eu sou igual Santo Tomé. Eu quero ver para crer. Se você viu, você não precisa acreditar, você já viu. A gente só crê em algo que você acha que não existe. Se está na tua frente, você não precisa crer. Você já viu. Jesus, diante do túmulo de Lázaro, ele disse para aquela irmã o quê? Se creres, verás a glória de Deus. E se não crer, não vai ver. Porque a glória não é de qualquer maneira, nem de qualquer jeito. Precisa haver um coração. Precisa haver a crença no que você pede. Eu quero te dizer, amado, se você quer ver para crer, Deus não obedece a esta ordem. Com Deus o certo é crer para ver. Vire para a pessoa que está do seu lado e diz assim, acredite nos seus sonhos. Creia, você é filho de Deus. E o DNA do Pai, que é Deus, já está em você. Deus é um vencedor e Ele não vai gerar filhos derrotados, amém? Deus tem para você, amado, grandes projetos. Mas esses projetos só serão possíveis somados à sua fé. Amém? Aplauda ao Senhor que Ele é digno.